Desenvolvimento de uma redação é a parte mais difícil de todas, para todo mundo. Por quê? Porque é o momento em que você aprofunda a sua argumentação. E se você não souber o padrão por trás desse desenvolvimento, todo esforço vai por água abaixo. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o verdadeiro padrão dentro do desenvolvimento, para que você seja capaz de interpretar, para que você seja capaz de estruturar um bom parágrafo e de saber exatamente o que a banca da correção está pedindo de você. Beleza? Eu vou te mostrar, antes de falar o que ela espera, eu vou te mostrar quais são os passos obrigatórios de um desenvolvimento. Desenvolvimento, ele tem 4 partes muito importantes, então preste atenção. Primeiro, ele tem um tópico frasal. Segundo, ele continua com uma fundamentação. Terceiro, ele tem um aprofundamento argumentativo. E aí a gente vai desenvolver, vai dividir esse aprofundamento argumentativo em 2 partes, tá? Aprofundamento parte 1 e aprofundamento parte 2. E o parágrafo de desenvolvimento, ele finaliza com uma reflexão. E agora você vai entender qual que é a finalidade, o objetivo de cada elemento do tópico frasal, fundamentação, aprofundamento e reflexão. Essa é a parte mais importante do vídeo, tá? Porque se você faz um parágrafo sem saber qual que é a finalidade de cada um dos elementos do parágrafo de desenvolvimento, você acaba ficando cego. Eu não quero que você fique cego, eu quero que você saiba exatamente como que o corretor do Enem espera o teu parágrafo. Primeiro elemento que você tem que ficar ligado é o tópico frasal. Para que serve o tópico frasal? Meu Deus! O tópico frasal, a finalidade dele é apresentar o argumento que você está desenvolvendo. No caso do desenvolvimento 1, é o argumento 1. No segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai desenvolver o argumento 2. Então, percebeu ali que você escolheu um argumento que você vai ter que apresentar. E como é que é a apresentação desse argumento aqui no nosso modelo de desenvolvimento? É assim, ó, diante desse cenário, é o conectivo que inicia o parágrafo, a inércia estatal motiva direta/indiretamente a continuidade do problema. Isso aqui é a estrutura clássica de um parágrafo. E aí, qual que é a regra aqui? Você está falando sobre o argumento omissão estatal. Esse é o argumento sobre o qual você está desenvolvendo, certo? Um argumento, inclusive, que serve para vários temas, porque a gente sabe que sempre dá para a gente criticar a omissão estatal. Beleza, mas tem que saber criticar essa omissão estatal, monstro. Preste atenção. Vamos supor que o tema da redação do Enem seja alternativas para possibilitar a formação educacional das crianças com TDAH. Beleza, vou até escrever esse tema aqui. Ok. Esse aqui é o nosso tema hipotético, tá? Alternativas para possibilitar a formação educacional das crianças com TDAH. E aí você falou na sua introdução que as crianças com TDAH não têm garantido direito à educação e inclusão, pá. E uma das causas desse problema é a omissão do Estado. Então você está entendendo que a omissão estatal vai entrar como argumento 1. Até aí você entendeu, sim ou não? A omissão estatal. Se for o estatal, estatal é um adjetivo, então o E minúsculo. Se você estiver falando omissão do Estado, aí o Estado vai ser com E maiúsculo. Mas se for estatal, vai ser com E minúsculo. Você entendeu isso, né? Beleza. Como que eu faço esse desenvolvimento sobre esse tema? Preste atenção. Você vai dizer que a inércia estatal motiva, aí você vai escolher qual que é a opção que você quer. Você acha que a inércia estatal motiva indireta ou diretamente o problema do tema? Depende. Tu vai ter que analisar isso aqui e vai ter que escolher. Então, por exemplo, qual que é o problema do tema? O problema do tema é o quê? Crianças com TDAH é o problema? Não. O problema, se o tema é alternativas para possibilitar a formação educacional das crianças com TDAH, qual que é o problema desse tema? A exclusão educacional das crianças com TDAH. Não é para você dizer que as crianças com TDAH são um problema. Não, elas são as vítimas. Você vai dizer que a exclusão motiva a continuidade da exclusão, a exclusão educacional das crianças com TDAH, transtornos, déficit de atenção e hiperatividade. Minha opinião é que quando o Estado deixa de fazer a parte dele, ele motiva diretamente a continuidade dessa exclusão. Ou seja,
O Estado ele é diretamente responsável pelo sucesso ou pelo fracasso dos alunos que estudam nas escolas, seja escolas particulares, seja escolas públicas. Porque até as escolas particulares, elas devem respeito às leis, à BNCC, às leis, à Constituição, ao Estado de forma geral. Então você já sabe como que eu começo um parágrafo, certo? Apresentando o argumento 1. E é muito importante que o tópico frasal siga algumas regras, preste atenção, que regras são essas. Além de apresentar o argumento 1, o tópico frasal inicia com o conectivo, e o tópico frasal ele tem verbo no presente do indicativo. Além de ter verbo no presente do indicativo, ele tem pelo menos uma palavra com juízo de valor, ou seja, uma palavra capaz de fazer uma avaliação. Então, uma palavra capaz de mostrar que tem alguma coisa errada. A palavra com juízo de valor é isso. Qual é a palavra com juízo de valor que tem no meu tópico frasal? Inércia, exclusão, são palavras que mostram juízo de valor do candidato que está escrevendo, no caso sou eu, beleza? Uma outra coisa é que o tópico frasal, ele relaciona o argumento com o problema do tema. Então não tem como você fazer um tópico frasal sem mencionar o problema do tema. Você tem que mencionar, você tem que relacionar o argumento com o problema do tema. Qual que é o problema do tema? No caso aqui, exclusão educacional das crianças com TDAH. Na verdade, o tema é alternativas para possibilitar a formação educacional das crianças com TDAH. Só que esse é o tema, certo? Esse aqui é o tema. O problema do tema, ele é outro. Uma coisa é o tema, outra coisa é o problema do tema. Você entendeu isso? Se você entendeu isso, comenta aí, entendi. Essa parte que é muito importante. E o tópico frasal, ele é um elemento de organização do parágrafo, mas não é obrigatório. Embora seja importante, não é obrigatória a presença do tópico frasal dentro de um parágrafo. Quando é que você tira? Quando você percebe que o teu parágrafo está grande. Se você for lá na minha redação nota 1000, tu vai perceber que na minha redação nota 1000 não teve tópico frasal, porque não deu espaço. E é uma coisa que eu explico para você dentro do meu curso Fórmula dos 3 Modelos. Se você quer realmente parar de ficar batendo cabeça entre vídeo e vídeo e resolver seus problemas de redação definitivamente, entra agora no meu curso Fórmula dos 3 Modelos. Ali eu explico exatamente, mastigadinho, como é que você começa, como é que você desenvolve, como é que você conclui, propostas. Te explico como é que você faz quando aparentemente o tema não tem problema, tu tem que identificar. Também te mostro ali a profundidade de cada um dos elementos, porque a grande maioria dos modelos que estão na internet, possivelmente todos os modelos que estão na internet, são muito bons na parte estrutural. A estrutura deles é muito boa, conectivo, vocabulário, pá. Só que na argumentação eles são muito fracos. Então por isso que eu resolvi criar os meus próprios modelos com base no que eu entendo que a argumentação é importante, porque não dá para você fazer o Enem agora esse ano com a mesma cabeça do Enem dos últimos anos, porque o comportamento e a exigência dos corretores muda. A gente percebe que os corretores estão muito exigentes com a parte da argumentação. Então, por que o Fórmula dos 3 Modelos é totalmente diferente dos modelos que estão na internet? Porque ele é muito específico, a gente trabalha um tipo de modelo para cada tipo de tema do Enem. E além disso, eles são muito argumentativos, eles focam na argumentação como nenhum outro modelo da internet. Beleza? Eu acredito de verdade que o seu potencial com os modelos do Fórmula vai ser muito mais valorizado e você vai conseguir ter muito mais resultado. Beleza, saindo do tópico frasal, a gente parte para a segunda parte do nosso parágrafo, que é a fundamentação. Para que serve a fundamentação? Vou te dar um exemplo e depois eu vou te mostrar para que serve. Fundamentação, exemplo aqui agora, tá? Fundamentação, bem, nesse sentido, Norberto Bobbio, Norberto é com R, tá? Não é Norberto, não, é Norberto. Expoente filósofo italiano afirma que as autoridades devem não apenas ofertar os benefícios da lei, mas também garantir que a população usufrua deles na prática. Esse aqui, então, é uma referência ao Norberto Bobbio. E a fundamentação nada mais é do que isso. A fundamentação é um repertório pertinente ao problema.
pertinente à discussão tratada pelo argumento. Então, se você está falando que o seu argumento é omissão do Estado, traga um repertório relacionado à omissão do Estado, para que você consiga ter corpo. Fundamentação é isso. Fundamentação é quando você dá corpo e dá credibilidade para aquilo que você está falando. Mostrando que não é você a única pessoa que percebeu. Norberto Bobbio percebeu. Norberto Bobbio é um expoente filósofo italiano. Citando Norberto Bobbio, você está trazendo um repertório legitimado. E você está mostrando uma técnica chamada de testemunho autorizado ou argumento de autoridade, que eu cito nesse livro aqui, ó. O Guia da Redação Nota 1000, que é o meu livro perfeito de redação. Ali tem todas as técnicas argumentativas e uma dessas técnicas argumentativas se chama testemunho autorizado ou então testemunho de autoridade, tanto faz, tá? Depende aí do nome do autor. Eu estou dando o nome testemunho autorizado, mas é a mesma coisa que você chamar de testemunho de autoridade, certo ou não? Aqui eu tenho, então, que mostrar um repertório pertinente. A fundamentação, ela não precisa ser no presente, ela pode ser no presente, pode ser no passado. Geralmente, se você está trazendo aqui um repertório de um filósofo, você vai trazer no presente. Se você estiver fazendo uma alusão histórica, o verbo vai ser no passado. Então, a fundamentação, ela não precisa de juízo de valor. Ou seja, pode ser meramente expositiva. A fundamentação, ela pode ser expositiva. Me disseram que a redação não pode ser expositiva. A redação, predominantemente, tem que ser argumentativa. Só que a fundamentação, ela pode ser expositiva. Porque depois você vai aprofundar. E nesse aprofundamento é que entra a profundidade da argumentação. A fundamentação é importante que inicie com conectivo de continuidade da ideia. Quais são os conectivos de continuidade de ideia que eu posso usar? Por exemplo, nesse sentido, nesse viés, dessa forma, a esse respeito e etc. Esses conectivos de continuidade. Por que é continuidade? Porque você está continuando. Você propôs um tópico e agora você está continuando o seu desenvolvimento. Você está dando progressão textual, que a gente chama, certo? E esse repertório, ele serve para os temas, os argumentos que falam sobre a omissão estatal. Beleza. Partindo da fundamentação, fechamos agora a fundamentação, vamos para aprofundamento. Agora que você tem que ficar muito ligado. Aprofundamento a gente vai dividir em duas partes, beleza? Por quê? A primeira parte do seu aprofundamento argumentativo é o momento em que você mostra a relação entre o aprofundamento e a fundamentação. Você tem que mostrar uma relação lógica entre a fundamentação lá no Norberto Bobbio, que você citou, por exemplo, com o que vai vir depois. E aí essa relação de aprofundamento com a fundamentação, a gente dá um nome de raciocínio lógico argumentativo. Por que o nome é raciocínio? Raciocínio é a forma de pensar. Por que é lógico? Porque existe uma lógica do parágrafo. E por que argumentativo? Porque agora você vai começar a aprofundar a sua argumentação. Quais são os raciocínios lógico-argumentativos que existem? Existem vários. Eu vou te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui dentro do meu livro as 32 frases que explicam os raciocínios. Por exemplo, eu posso usar um raciocínio lógico chamado comparar teoria e prática, mostrando que o direito previsto na lei não tem sido realidade entre as vítimas. Vamos supor que lá na minha fundamentação eu tenha citado a lei Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é um documento legal, é uma lei, certo? Então, essa lei assegura que todas as crianças, inclusive as crianças com déficit de atenção e hiperatividade, têm direito à inclusão nas escolas e profissionais capacitados para fazer essa educação de forma ativa e efetiva. Isso é na lei. Só que a gente sabe que existe uma exclusão da população com TDAH. Então existe uma diferença entre teoria e prática. Então eu estou raciocinando nesse sentido, beleza? Então eu estou mostrando o direito previsto na Lei X, qual é a Lei X? Na Base Nacional Comum Curricular, não tem sido a realidade entre as vítimas. Eu posso usar também esse raciocínio aqui, ó, o raciocínio de denunciar a perpetuação. Você pode dizer, ó, o problema X ainda se perpetua de forma negativa. Vamos supor que lá na minha fundamentação eu tenha falado sobre Casa Grande e Senzala, mostrando que apenas a minoria rica
que morava na Casa Grande tinha acesso à educação de qualidade. E essa minoria rica, ela tinha acesso aos melhores professores, às melhores práticas pedagógicas, de forma muito mais adaptada, muito mais assertiva. Você pode mostrar que essa realidade excludente que começou lá no período colonial ainda se perpetua. Então você está mostrando qual raciocínio? Denunciar a perpetuação. Eu também poderia usar um raciocínio chamado direito versus privilégio, ou seja, se a educação é direito de todos, mas as crianças com TDAH não conseguem ter o acesso como deveriam, então não é direito de todos, é um privilégio. Quando eu dou uma coisa para todo mundo, mas poucas pessoas conseguem efetivamente usufruir daquilo que eu dei, eu estou fazendo o quê? Um privilégio, uma exclusão. Então o direito à educação, que deveria ser estendido a todos, representa um privilégio de pouco, beleza? Nesse caso, e tem mais muitos outros, tá? Nesse caso, qual que é o raciocínio que eu vou usar nesse exemplo que eu estou te dando? Eu vou usar assim, ó, sob essa lógica, a partir do raciocínio de Bobbio, o Estado deve ou deveria contribuir para resolver o problema, o que todavia não ocorre de forma eficaz. Eu estou usando qual raciocínio? Denunciar a omissão do Estado. Poderia usar comparativa e prática, perpetuação, mas estou usando esse raciocínio, beleza? A partir do raciocínio de Bobbio, o Estado deve ou deveria contribuir para, qual que é o problema? Para a formação educacional das crianças com déficit de atenção. Beleza. O que, todavia, não ocorre de forma eficaz. Você acabou de fazer o quê? Acabou de mostrar que isso não está acontecendo. Então, qual que é o raciocínio? Denunciar a omissão do Estado. Beleza, perfeito. Tá bom já esse aprofundamento? Não, por quê? A partir do momento, olha só, a partir do momento que você faz uma afirmação, você tem que comprovar aquilo que você falou com exemplos concretos. Quando você diz que o Estado deveria contribuir, mas não contribui de forma eficaz, você abriu uma coisa chamada lacuna argumentativa. Ou seja, o que o Estado está deixando de fazer efetivamente que está configurando essa ineficácia? Então, vou agora te dar... antes de eu passar para o próximo passo, deixa eu só dar uma regra aqui para o aprofundamento parte 1. Regra do aprofundamento parte 1. Deve ser escrito com verbo no presente. Outra coisa, outra regra para o aprofundamento parte 1, preste atenção. Deve ter juízo de valor e deve possuir um raciocínio lógico argumentativo, tal como eu te mostrei aqui nos exemplos. Perfeito. Ok. E aí o aprofundamento parte 2 é o momento em que você dá exemplos do aprofundamento parte 1. Então, se no aprofundamento parte 1 você falou que o Estado não está conseguindo colocar em prática, isso no aprofundamento parte 1, no aprofundamento parte 2 tem que dizer exemplos disso, tá? Essa falta de eficácia é evidenciada por 2 exemplos concretos, que a gente chama aqui no nosso curso de exemplos anti-lacunas. O que são lacunas? Lacunas são falhas dentro de um raciocínio. Nenhum raciocínio por si é perfeito. O raciocínio só alcança sua perfeição quando ele é exemplificado. E a gente chama essa técnica de pirâmide argumentativa. Um argumento ele só é efetivamente defendido quando ele tem um raciocínio crítico e uma frase anti-lacuna associada a ele. Ou seja, quais são as frases anti-lacuna que você pode usar? É claro, eu vou te dar alguns exemplos, mas isso não vai esgotar, tá? Você pode, por exemplo, ter outras frases aí relacionadas ao tema. Mas, por exemplo, frases anti-lacuna. 1. Falta de leis que criminalizem essa prática. Você está percebendo? Estou mostrando. Falta de leis que criminalizem a exclusão educacional das pessoas com TDAH. Insuficiência de debate público. 2. Insuficiência de debate público sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Carência de políticas públicas, como falta de profissionais capacitados em matérias didáticas. Ou então você pode trazer para, por exemplo, a falta de profissionais capacitados no auxílio. Vou usar esse aqui, exemplo 4. Falta de profissionais capacitados no auxílio de crianças com TDAH. Essa falta de eficácia é evidenciada pela carência de profissionais capacitados no auxílio do TDAH, bem como, agora eu vou dar mais um exemplo anti-lacuna, tá? É legal que você dê pelo menos um, mas se você quiser, você pode completar dando vários. A ausência de um canal específico para denunciar. Então, falta de debate social sobre TDAH na família e na escola, insuficiência de verbas públicas. Vou colocar isso aqui, bem como insuficiência de verbas públicas destinadas às
destinadas à formação dos professores. A formação dos professores para atender essa demanda. Você entendeu o que eu fiz aqui agora? Eu trouxe 2 exemplos. Então, basicamente, o aprofundamento parte 2 é o momento que você dá exemplos concretos que sejam capazes de ilustrar a ocorrência do problema. Do contrário, vai cair num problema chamado lacuna argumentativa. Eu não quero que você caia nesse problema, porque muita gente não sabe argumentar, deixa a argumentação totalmente lacunar, a argumentação vaga que a gente chama, certo ou não certo? Então, se você escreveu lá no seu aprofundamento parte 1, o Estado não dá a devida importância, diz exatamente o que o Estado está deixando de fazer que configura essa falta de importância. Aí você pode dar os exemplos anti-lacuna. Exemplos anti-lacuna clássicos. Número 1, falta de lei que criminaliza essa prática. Número 2, insuficiência de debate público sobre X, sobre alguma coisa. Número 3, carência de políticas públicas como. Tem que dizer quais políticas públicas estão faltando. 4, falta de profissionais capacitados. 5, carência de material didático. 6, falta de insumos. 7, ausência de canal específico. 8, falta de debate social. 9, falta de punição dos infratores. E 10, insuficiência de verbas públicas destinadas a X. É claro que essa lista é exemplificativa, ela não esgota todas as possibilidades de exemplos que você pode colocar, é só para você sair da inércia e fazer uma redação boa. O aprofundamento parte 2, ele não precisa estar no mesmo período do aprofundamento parte 1, e a reflexão crítica nada mais é do que uma frase de fechamento do parágrafo com tom conclusivo. Então, ela encerra o parágrafo do desenvolvimento com um tom conclusivo, geralmente com o próprio conectivo de conclusão, certo? E como é que seria esse exemplo? Enquanto missão estatal for a regra, o direito relacionado ao tema será a exceção no Brasil, exceção com C cedilha. Então, qual que é o direito relacionado ao tema? A igualdade de acesso à educação será a exceção no Brasil. Pronto, você acabou de fazer um parágrafo perfeito, lindo, impecável. Tá começando agora a minha aula da Master sobre desenvolvimento da redação do Enem. E é isso, galera. Eu vou deixar um vídeo aqui agora muito bom para você continuar assistindo. Clica nele e continua vendo.